Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 416. Epílogo Parte 2. 200 anos após o início da longa noite, ela finalmente chegou ao fim. No entanto, o inverno eterno não desapareceu com ela. Os continentes de Westeros e Essos permaneceram presos em neve e gelo, e os ventos gélidos que sopravam do norte eram suficientes para congelar tudo. Só 100 anos depois é que o inverno eterno começou a abrandar. Os sinais mais claros estavam ao longo da costa sul de Essos, onde lugares como a Baía dos Escravos e Volantis voltaram a ser habitáveis, e em Westeros, onde Vila Velha e o sul de Dorne já não eram assolados por um frio insuportável. Ao longo da última década, expedições a Westeros tornaram-se cada vez mais comuns. Não apenas a família real Tarran organizou missões para explorar o velho continente e buscar oportunidades de retorno, mas a Cidadela, a Caverna Negra e várias igrejas também enviaram suas próprias equipes de exploração através do mar. O navio rápido de vários mastros que agora aparecia diante de Bellier e dos outros era um navio de expedição organizado pela Fé dos Sete. É o Antler, da Casa Baratheon, disse o líder da expedição, reconhecendo rapidamente a origem do navio pela sua figura de proa única. Este era um navio veloz que Lord Robert Baratheon havia encomendado especialmente aos estaleiros de Davos para a cerimônia de maioridade de Lord Ker Baratheon. Mais tarde, Lord Ker foi convidado a participar de uma expedição organizada pela Fé dos Sete, mas desapareceu no velho continente. Lord Robert há muito tempo oferece uma recompensa generosa por qualquer informação sobre seu paradeiro. Eu não esperava que tivéssemos tanta sorte. Acabamos de chegar ao velho continente e já encontramos este navio. Talvez possamos reivindicar essa recompensa de Lord Robert. Você não encontrará Lord Ker apenas encontrando o navio dele, disse um velho marinheiro, olhando ao redor. Aqui não é onde o Antler deveria ter atracado. O rio Antler fica muito mais ao norte. Estamos na ponta da Garra Rachada agora. A julgar pela nossa localização, este navio provavelmente encalhou ao longo da costa do vale e depois foi empurrado para cá pelas marés. O vale? O capitão ponderou por um momento e perguntou, se formos para o vale? Alguém imediatamente interrompeu. Meu senhor, nossa missão é construir um acampamento avançado e ver se conseguimos explorar Porto Real, não procurar Lord Ker Baratheon. Percebendo que havia deixado a imaginação vagar, o capitão rapidamente se corrigiu e voltou ao plano original. Ele não mencionou mais procurar o rastro de Ker e, em vez disso, dividiu a expedição em 3 grupos como planejado. Um ficaria para construir uma base, outro patrulharia a área circundante e o terceiro, uma equipe de expedição, seguiria em direção a Porto Real e retornaria assim que concluíssem a exploração. A equipe da expedição viajou entre nós puxados por lobos gigantes domesticados. Era composta por 100 escolhidos, 10 irmãs silenciosas, 10 conjuradores da Caverna Negra e 10 mestres da Cidadela. Bellier e Jon estavam entre eles. Embora tivessem um mapa de Westeros, séculos de neve e gelo implacáveis alteraram drasticamente a paisagem. A mudança mais óbvia foi o litoral, agora completamente diferente de antes. A jornada não foi nada tranquila, eles se perderam logo no primeiro dia. Felizmente, antes que o anoitecer trouxesse uma nevasca mortal, um dos conjuradores da Caverna Negra, um troca-peles, avistou uma ruína antiga do ar através de seu companheiro Corvo, dando à equipe um refúgio muito necessário da tempestade. Encontraram um trecho de muro ainda firme o suficiente para bloquear o vento e rapidamente montaram suas barracas de couro contra ele. Depois de erguerem fogões de ferro e acenderem fogueiras, a temperatura dentro das barracas logo subiu, protegendo-os dos ventos congelantes do lado de fora. Enquanto montavam acampamento, os mestres começaram a explorar as ruínas. Bellier, por pura sorte, descobriu um emblema esculpido em pedra em uma parte desgastada da muralha. Uma faixa branca e asas negras. Este deve ser o repouso da torre, disse Bellier, combinando o emblema com os brasões nobres guardados em sua memória. Ele gritou para o mestre de baixa estatura próximo. Mestre Pav, este é o lar ancestral da sua casa Satanton, o repouso da torre. O mestre chamado Pav congelou no lugar e correu até Bellier. Quando olhou para o emblema que Bellier apontava, seu rosto se iluminou de entusiasmo. Os outros rapidamente se reuniram ao redor dele e o parabenizaram calorosamente. Como a maioria das antigas casas nobres que migraram para Westeros, a casa Satanton havia entrado em declínio há muito tempo, reduzida a um mero título, com uma fortuna que não se comparava nem mesmo à de um pequeno comerciante comum. Pavé Satanton havia voluntariamente renunciado ao seu direito de primogenitura e se juntado à Cidadela para se tornar um mestre, pois sua família tinha muitos filhos para sustentar. Vários de seus irmãos se juntaram à patrulha da noite. Agora, diante do local de nascimento de seus ancestrais, Pavé não pôde deixar de ser tomado pela emoção. Que pena! Disse de repente o mestre plebeu vindo da multidão, com a voz carregada de escárnio. É uma pena que o projeto de lei para recompensar a antiga nobreza não tenha sido aprovado no parlamento. Caso contrário, você já seria Lord Pavé. Com essas palavras, o rosto de Pavé escureceu, e todos os seus companheiros olharam para o mestre plebeu com claro desagrado, sentindo que era extremamente inapropriado trazer isso à tona em tal momento. Quando o clima começou a esquentar e as expedições ao velho continente começaram a aumentar, um membro da casa Lannister propôs um projeto de lei para recompensar a antiga nobreza. O principal objetivo do projeto era incentivar as antigas casas nobres em declínio a se juntarem ativamente à exploração do velho continente.
Se alguma antiga casa nobre conseguisse redescobrir as terras de seus ancestrais, essas terras seriam devolvidas a ela, juntamente com o título de nobreza correspondente. Naturalmente, a antiga nobreza apoiou firmemente a proposta e trabalhou arduamente para aprová-la na Assembleia. No entanto, no final, o projeto foi rejeitado por uma margem de 10 votos. Alguns acreditavam que havia sido sabotado por conselheiros plebeus, enquanto outros suspeitavam que fosse obra da família real nos bastidores, já que aprová-lo prejudicaria significativamente os interesses reais. Sempre houve um ressentimento profundo entre a nova nobreza, a velha nobreza, mercadores, plebeus e outras classes sociais dentro do império. Organizações como a Cidadela tentaram manter essas hostilidades sob controle, mas, na maioria das vezes, era apenas uma ilusão. Pavê permaneceu calmo diante da provocação do mestre plebeu. Ele não retrucou, apenas sorriu, olhou para o brasão de sua família na parede e retornou à sua tenda. Vendo que Pavê, o envolvido, não reagiu, os outros acharam inapropriado dizer mais alguma coisa. Apenas lançaram um olhar furioso ao mestre encrenqueiro antes de voltarem às suas tarefas. Agora que a localização de Roxhash foi confirmada, encontrar o próximo ponto de referência dos Kendali ficou muito mais fácil usando Roxhash como ponto de referência. Como senhor comandante da Patrulha da Noite durante a Guerra dos Caminhantes Brancos, a vida e os feitos de Santanis Baratheon naturalmente se tornaram um importante objeto de estudo para historiadores. Suas estratégias e táticas durante a Guerra dos Cinco Reis foram particularmente escrutinadas, sendo Valdocaso considerado um dos locais mais cruciais. Muitos acreditavam que se Santanis Baratheon não tivesse sido tão rígido e ineficaz em forjar alianças, a dinastia Baratheon poderia ter sobrevivido por mais uma geração. Depois de aniquilar as forças de Kevan Lannister em Valdocaso, ele estava praticamente a meio caminho do Trono de Ferro. Assim, todos os documentos que estudavam Santanis enfatizavam duas grandes batalhas, a defesa de Ponta Tempestade e a aniquilação em Valdocaso. Eles também registravam que Ligion havia erguido um imponente monumento de pedra em homenagem aos soldados que morreram naquela batalha, e era exatamente esse monumento que a equipe da expedição agora procurava. As casas em Valdocaso eram originalmente estruturas baixas de madeira, e até mesmo o castelo era apenas um forte de madeira de 2 andares. Anos de fortes nevascas haviam soterrado as casas e o castelo sob a neve, então, à distância, tudo o que se podia ver era uma extensão infinita de branco. A pedra memorial de guerra de dos Kendali, no entanto, estava apenas parcialmente enterrada, com a outra metade projetando-se visivelmente da neve, tornando-a visível mesmo de longe. A equipe da expedição descansou perto da pedra por mais uma noite, mas comparada à estadia em Roxhash, esta noite foi claramente muito mais desconfortável. Primeiro, o vasto campo de neve aberto oferecia pouco abrigo, e apenas o monumento oferecia alguma proteção contra o vento e a neve. Era impossível montar as barracas corretamente, então eles tiveram que cavar buracos na neve, cobri-los com barracas e se agachar contra a nevasca. Em segundo lugar, no meio da noite, eles foram atacados por uma matilha de lobos gigantes. Embora os lobos gigantes que puxavam seus trenós tivessem sido domesticados na Caverna Negra e fossem muito maiores do que os lobos gigantes normais, ainda eram animais domesticados com hábitos mais parecidos com os de cães. Em termos de habilidade de combate e instintos de caça, não eram páreo para os lobos gigantes selvagens. Durante o ataque surpresa dos lobos selvagens, mais de uma dúzia de lobos selvagens de trenó da expedição foram rapidamente mordidos até a morte e arrastados para longe. Só então os escolhidos, alarmados com o ataque, correram para afugentar a matilha. Como era noite, eles não conseguiam determinar quantos lobos selvagens havia, mas uma coisa era certa: os lobos selvagens eram mais numerosos que os membros da expedição, já que cada escolhido tinha que se defender de 4 ou 5 lobos selvagens. Mais tarde, com a ajuda das Irmãs Sagradas e dos Conjuradores da Caverna Negra, eles finalmente conseguiram repelir os lobos selvagens. Sem a intervenção deles, as baixas entre os escolhidos teriam sido inevitáveis. E as coisas só pioraram. Logo após a expedição partir na manhã seguinte, os troca-peles descobriram que os lobos gigantes da noite anterior não haviam partido. Em vez disso, estavam seguindo a equipe à distância, tratando-os como presas. Uma contagem aproximada sugeria que havia vários milhares deles. Quando o troca-peles contou a todos pela primeira vez sobre o número de lobos gigantes, muitos acharam difícil de acreditar. Uma matilha tão grande certamente precisaria de uma quantidade imensa de comida e por tudo o que tinham visto ao longo do caminho, o ambiente dificilmente parecia capaz de sustentar presas suficientes para alimentar tantos lobos gigantes. No entanto, essa pergunta foi rapidamente respondida. Poucos dias depois, ao chegarem a Rosby, avistaram uma enorme manada de renas de pelo longo vagando pelas proximidades. Os lobos gigantes haviam mudado seu foco para as renas, que eram mais fáceis de caçar, poupando assim a equipe da expedição. Por isso, a expedição não se demorou em Rosby. Em vez disso, seguiram para o sul durante a noite, correndo em direção a Porto Real. Sua urgência era motivada não apenas pela oportunidade de se distanciarem dos distraídos lobos gigantes, mas também pelo fato de que o lendário Porto Real antigo estava agora ao alcance. A excitação os impulsionava, ansiosos para chegar o mais rápido possível. Após um dia e uma noite inteiros de viagem árdua, eles finalmente chegaram aos arredores de Porto Real na manhã seguinte. De lá, puderam avistar a famosa Fortaleza Vermelha banhada pela luz do amanhecer e o lendário Grande Septo de Baelor brilhando sob a luz do sol.
Porto Real, estamos de volta! Jon Stark gritou, incapaz de conter sua excitação enquanto olhava para a cena à sua frente. Porto Real, estamos de volta! Os outros ecoaram, suas vozes cheias de alegria. Seus gritos ecoaram por toda parte, despertando Porto Real de seu sono de 300 anos. Apesar do cansaço da viagem noturna, o grupo não se importou. Dirigiram seus trenós rapidamente em direção à cidade e logo chegaram ao Portão do Dragão. Todo o Portão do Dragão estava quase soterrado pela neve, com apenas os dragões de pedra no topo quase invisíveis. Se até o Portão do Dragão estava nessas condições, os outros portões provavelmente não estavam melhores. Sem perder tempo verificando os outros portões, a equipe da expedição decidiu construir uma escada no Portão do Dragão, subir na muralha da cidade e escalar até Porto Real. No entanto, nem todos entraram na cidade para explorá-la. Apenas o mestre, as irmãs sagradas e um esquadrão dos filhos do Deus de Três Olhos se aventuraram a entrar, com Beric e Jon entre eles. O grupo escalou rapidamente as muralhas e entrou na cidade. O ponto de referência mais proeminente à vista deles era o Fosso dos Dragões. Infelizmente, sem dragões restantes, o Fosso dos Dragões tinha pouco valor para a exploração. Então decidiram seguir direto pela Estrada do Rei em direção à Fortaleza Vermelha. Mas quando eles estavam perto da borda da colina de Rhaenys, onde ficava o Fosso dos Dragões, Jon parou de repente e voltou seu olhar para lá. Todos pararam diante do comportamento inesperado de Jon, e Belier perguntou em voz baixa, Jon, o que houve? Sinto que há algo errado com o Fosso dos Dragões, disse Jon, com uma expressão confusa no rosto. Tem alguma coisa errada? Os outros olharam para Jon, confusos. Então, alguém disse de repente, parece mesmo estranho. O chão ao redor do Fosso dos Dragões está limpo demais. Enquanto as palavras caíam, todos notaram também, a neve ao redor do Fosso dos Dragões era muito mais fina do que em outros lugares, como se tivesse sido varrida recentemente. Alguém imediatamente fez a conexão e disse, dragões. A neve deve ter sido levada pelos fortes ventos das asas de um dragão. Como poderia ser um dragão? Alguém objetou. Pelo que eu sei, todos os dragões estão no Monte dos Dragões, na capital divina. Nenhum deles jamais partiu, muito menos chegou até aqui. Naquele momento alguém os lembrou. Não se esqueçam, há um dragão que não está listado entre os dragões do Monte dos Dragões. O mestre perspicaz entendeu a implicação imediatamente. Você se refere ao dragão sagrado, Deltos? Todos ficaram em silêncio ao mesmo tempo. Então Belier falou em voz baixa. Vocês acham que Sua Majestade, o Divino Imperador, ainda pode estar vivo? Ninguém respondeu imediatamente. Depois de um momento alguém disse, se Sua Majestade tivesse ficado aqui por algum tempo, teria deixado vestígios de sua vida. Talvez possamos encontrar algumas pistas na Fortaleza Vermelha. Ao ouvir isso, a excitação de todos tornou-se incontrolável. Sem perder mais tempo especulando, eles correram em direção à Fortaleza Vermelha. Capítulo 417. Epílogo Parte 3. Aos olhos da família real imperial Tarran, a Fortaleza Vermelha em Porto Real não tinha nenhum status especial. Quando Legion Tarran se tornou imperador do Império Tarran, estabeleceu várias capitais em vez de apenas uma, e o centro político já havia se deslocado para a nova Porto Real, o que hoje é conhecido como a capital divina. Comparada a Sumeral, a antiga Porto Real era considerada bastante comum, e a importância da Fortaleza Vermelha foi igualmente diminuída. No entanto, no coração da antiga nobreza do Império Tarran, a lendária Fortaleza Vermelha carregava um significado extraordinário. Fora o próprio coração do reino na época de seus ancestrais. Mesmo quando Legion Tarran partiu, foi da Fortaleza Vermelha, não do Porto Milagroso. Segundo a lenda, antes de partir, Legion Tarran colocou um tesouro obtido das ruínas de Valíria dentro da Torre da Mão, na Fortaleza Vermelha, com a intenção de ser deixado para as gerações futuras. Assim, quando o clima esquentou e as expedições começaram a se organizar, a antiga nobreza voltou seus olhos para a Fortaleza Vermelha em Porto Real. A família real, por outro lado, inicialmente concentrou seus esforços em Salão Estival e Porto dos Milagres. Depois que duas expedições proporcionaram uma compreensão mais clara do velho continente, a família real também voltou sua atenção para Porto Real para a terceira expedição, levando à formação da atual equipe de expedição. Agora Belier e os outros estavam indo diretamente para a Fortaleza Vermelha, visando a Torre da Mão. Logo, a equipe da expedição chegou do lado de fora da Fortaleza Vermelha. De repente alguém apontou para o topo de uma torre dentro da fortaleza e disse, olhem ali, tem luz. Ao ouvir isso, todos imediatamente olharam para cima e rapidamente avistaram a fonte do brilho. Aquela deve ser a Torre da Mão, explicou Jon. Tenho uma maquete da Fortaleza Vermelha em casa, então conheço sua planta. Aquela deve ser a Torre da Mão. Aqui é o Salão do Rei, deste lado é o Salão da Rainha, e mais ao fundo estão o Bosque Sagrado e o Septo dos Sete. Jon passou a nomear cada edifício dentro da Fortaleza Vermelha. A verdadeira questão é, como entramos? Alguém interrompeu. A Fortaleza Vermelha, assim como o resto da cidade, estava coberta de neve. Até a entrada principal estava completamente soterrada. As muralhas ao redor eram imponentes e cobertas por uma espessa camada de gelo, tornando-as impossíveis de escalar. Até mesmo montar uma escada seria extremamente difícil. Como ele entrou? Alguém perguntou, apontando para a sala na Torre da Mão que estava emitindo a luz. Belier riu e disse, talvez ele tenha chegado de avião. Mas depois do comentário brincalhão, todos ao redor dele se viraram para olhá-lo em uníssono, seus olhos mostrando uma estranha mistura de emoções.
O quê? Perguntou Belier, perplexo. Eu disse alguma coisa errada? O líder da expedição deu um tapinha no ombro de Belier e disse, não, você tem razão. Talvez ele realmente tenha voado. Será que a pessoa na Torre da Mão é Sua Majestade o Divino Imperador? Alguém especulou imediatamente. Outros concordaram rapidamente. É bem possível. Quando passamos pelo Fosso dos Dragões mais cedo, não notamos que ele tinha sido varrido. Pode ter sido obra do dragão sagrado Deltos. Nesse ponto a excitação se espalhou pelo grupo. Alguns sugeriram que enquanto procuravam uma maneira de entrar na Fortaleza Vermelha, também deveriam encontrar uma maneira de sinalizar para quem estivesse dentro da Torre da Mão que estavam em Porto Real. Então, a equipe se dividiu em 2 grupos. Um grupo procurou por uma entrada ao redor do perímetro da Fortaleza Vermelha, enquanto o outro reuniu materiais úteis como madeira das ruínas, para fazer uma fogueira na esperança de criar uma fumaça densa que fosse facilmente vista. Não demorou muito para que alguém avistasse movimento em uma das janelas da Torre da Mão. Uma figura apareceu brevemente antes de desaparecer novamente, causando uma onda de excitação entre o grupo enquanto olhavam para as muralhas da Fortaleza Vermelha, esperando ansiosamente que alguém saísse. Pouco tempo depois, uma figura surgiu no topo da muralha da cidade coberta de gelo. Então, a pessoa saltou diretamente da muralha. Ao cair, um redemoinho se formou sob ele, amortecendo sua queda e permitindo que aterrissasse ileso. Quando ele pousou do lado de fora dos muros, todos puderam vê-lo claramente. Ele estava vestido com a inconfundível armadura de um cavaleiro banido, com 2 grandes espadas de cavaleiro banido presas à cintura, a semelhança exata das estátuas do Imperador Divino que eles tinham visto no Templo do Deus da Tempestade, no Septo dos Sete, no Templo do Deus da Calamidade e no Templo do Deus da Magia. Naquele momento, quase todos acreditaram que a pessoa diante deles era o Imperador Deus Legion Tarran. Apenas Jon Stark demonstrou um traço de dúvida no rosto. Antes que os outros pudessem se aproximar e se ajoelhar em reverência, Jon deu um passo à frente e perguntou cautelosamente, Príncipe Raymond? Todos congelaram de surpresa. Então, percebendo algo, todos se viraram para olhar a figura misteriosa vestida exatamente como o Imperador Deus. Jon Stark, quanto tempo não nos vemos? Disse o homem com um sorriso, tirando o capacete para revelar longos cabelos prateados e feições incrivelmente bonitas. Príncipe Raymond, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar no septo da redenção completando as provas do Imperador Divino? Várias das irmãs sagradas gritaram, atordoadas. Raymond Tarran caminhou até eles, sorrindo. Já completei as provas do Imperador Divino, todas as 27, e herdei o nome de Deus da Tempestade. Então, de agora em diante, vocês devem me chamar de Raymond Storm Tarran. Quanto ao motivo de eu estar aqui, bem, é simples. O Copperfield estava sufocante, e eu queria sair e esticar as pernas. Então, decidi vir ver Porto Real e talvez até encontrar Sua Majestade, o Imperador Deus. Se eu fizer isso, talvez isso me ajude a garantir minha reivindicação ao trono. Raymond não fez nenhum esforço para esconder sua ambição pelo trono imperial, e mesmo aqueles que nunca o conheciam conseguiam perceber claramente seu caráter. Em seus corações todos pensavam a mesma coisa. De fato, ele é o ambicioso príncipe Raymond. Raymond Tarran era o 2º filho do atual Imperador Deus. Desde jovem demonstrava um talento extraordinário não apenas no campo acadêmico, mas ainda mais no combate. Era o único membro da família real Tarran capaz de empunhar a grande espada do cavaleiro banido e o único a dominar a técnica da lança matadora de dragões. Com apenas 14 anos, surpreendeu todo o Império ao vencer o torneio imperial, derrotando todos os oponentes com sua maestria em esgrima, arco e flecha e lança, conquistando os campeonatos de combate misto, mestre arqueiro e combate com lança. Foi um feito sem precedentes que o tornou o príncipe mais lendário do Império. No entanto, sua terrível personalidade também foi totalmente revelada durante o torneio. Além de suas táticas implacáveis em combate, o que realmente chocou a todos foi o que aconteceu depois. Ele ofereceu a coroa do amor e da beleza não a uma donzela, mas a sua cunhada, a princesa herdeira, declarando abertamente seu amor e expressando o desejo de conquistar seu favor. Foi o suficiente para expor o quão profundamente falho era seu caráter. Por isso, o Imperador Deus não hesitou em banir Raymond para o septo da redenção, ordenando que ele só pudesse sair depois de completar todas as provas do Imperador Divino. É importante saber que no Império existem 5 tipos de provas do Imperador Divino. As provas da Patrulha da Noite são as mais simples, consistindo em 5 testes que visam principalmente resistência física e caráter. As provas da Caverna Negra têm 7 testes com foco no reino espiritual, completamente diferentes das provas da Patrulha da Noite. Os testes para os escolhidos dos deuses envolvem 12 testes, servindo como um suplemento aos testes da Patrulha da Noite, enquanto os testes para as Irmãs Sagradas da Redenção e aqueles na Floresta Silenciosa combinam e expandem os anteriores com 21 testes. As provas reservadas à realeza são as mais difíceis, totalizando 27 provas, algumas das quais dizem que abordam questões divinas que exigem a participação dos Filhos da Floresta. Nos últimos 3 séculos, menos de 4 indivíduos concluíram com sucesso todas as 27 provas, cada um aclamado entre as estrelas mais brilhantes da família real em sua época. Agora, Raymond tinha acabado de anunciar que havia completado todos os 27 testes, deixando todos ao seu redor em choque total. Você herdou a runa do dragão da tempestade? Uma das irmãs sagradas não pôde deixar de perguntar.
Raymond deu um sorriso presunçoso. Eu não disse. Meu nome do meio é Storm. Todos ficaram boquiabertos novamente. Quando o Imperador Deus Legion Tarran partiu, deixou para trás 3 runas divinas do dragão: Tempestade, Gelo e Trovão. Essas runas do dragão eram muito diferentes das runas comuns. Segundo os Filhos da Floresta e os estudiosos da Caverna Negra, elas continham poder divino. A família real sonhava há muito tempo que seus príncipes e princesas herdassem essas runas, mas nenhum deles jamais conseguirá. No entanto, Raymond agora afirmava ter herdado a runa do dragão da tempestade. Para a casa Tarran, esse foi um acontecimento devastador. Também explicava por que Raymond havia revelado com tanta ousadia suas ambições ao trono. Herdar a runa do dragão da tempestade não significava apenas ganhar o poder divino do Imperador Deus? Significava também que ele agora podia contar com o total apoio do Templo do Deus da Tempestade. No momento em que todos ainda se recuperavam da revelação da força de Raymond, o rugido de um dragão ecoou repentinamente do céu. Todos olharam para cima e viram um dragão dourado e brilhante voando em sua direção. Ele circulou sobre Porto Real algumas vezes antes de descer para pousar no Fosso dos Dragões. Fogo de cobre. Alguém reconheceu imediatamente o dragão por suas magníficas escamas de bronze e olhou para Raymond com inveja indisfarçável. A família real possuía mais de 40 dragões, mas sua força variava muito. Os dragões mais fortes, é claro, pertenciam ao Imperador Deus Legion Tarran. Entre eles, o dragão marinho canibal havia morrido 200 anos antes, e seu cadáver havia sido preservado como espécime e abrigado no Templo do Deus da Tempestade em Porto da Tempestade. O dragão sagrado Deltos partiu com o Imperador Deus e não foi visto desde então. Somente o dragão de lava Neltarion permaneceu vivo. Embora ele tivesse se retirado há muito tempo para os campos de lava vulcânica das ruínas valerianas e tivesse quase completamente rompido laços com a família real Tarran. No entanto, antes de deixar o Monte dos Dragões, Neltarion botou um único ovo de dragão. Desse ovo, nasceu um dragão de bronze, fogo de cobre, o mesmo dragão que agora estava diante de seus olhos. Graças à linhagem extraordinária de Neltarion, o fogo de cobre também possuía uma força imensa. Além de suas escamas de bronze semelhantes a armaduras, seu fogo de dragão lhe rendeu a reputação de ser um dos dragões mais fortes. Durante anos, ninguém na família real Tarran conseguiu domar o fogo de cobre até Raymond Tarran aparecer. Suas habilidades excepcionais permitiram que ele criasse um vínculo com o dragão, e devido aos seus talentos extraordinários, muitos na capital divina começaram a acreditar que nomear Raymond como príncipe herdeiro talvez não fosse uma má ideia. Felizmente, o atual Imperador Deus percebeu a crescente agitação interna e antes que qualquer rebelião real pudesse se formar, prontamente enviou Raymond para o septo da redenção, restaurando assim a ordem. Agora, porém, com Raymond tendo completado as provas do Imperador Divino, ele estava mais qualificado do que nunca para reivindicar o trono imperial. Todos podiam facilmente imaginar que quando Raymond retornasse do velho continente para o Palácio Divino no novo continente, uma nova disputa política provavelmente eclodiria, e poderia muito bem descambar para uma rebelião aberta. Os membros da expedição se entreolharam, chegando a um consenso silencioso de manter distância de Raymond. Mesmo os antigos nobres, ansiosos por recuperar sua glória perdida, demonstraram pouco entusiasmo por ele. Para evitar dar a Raymond qualquer chance de reuni-los, o líder da expedição rapidamente se adiantou e perguntou: Alteza, já que o senhor chegou a Porto Real antes de nós, descobriu alguma coisa? Na verdade, a equipe da expedição havia entendido Raymond mal. Ele nunca havia considerado recrutá-los. Aos seus olhos, essas pessoas não valiam o esforço. Com sua reputação e habilidades, ele acreditava que bastava aparecer na capital divina, e apoiadores leais viriam até ele naturalmente. Buscar ativamente seguidores seria apenas inferior a ele. Assim, quando a equipe da expedição o tratou com respeito, porém com distanciamento, Raymond não se ofendeu. Em vez disso, respondeu honestamente: nada. As lendas eram falsas. Além de alguns documentos antigos deixados para trás, não há nada de valor na Torre da Mão. Documentos? Que tipo de documentos? Um dos mestres, sempre curioso sobre registros históricos, não pôde deixar de perguntar. Vocês podem ir ver com os próprios olhos, disse Raymond, balançando a cabeça. Então, parecendo um tanto impaciente, acrescentou: enquanto ainda está claro, vou dar uma olhada em outros lugares. Não sujem os cômodos lá dentro. E juntem bastante lenha, as noites aqui são muito mais frias do que na capital divina. Sem dizer mais nada, ele se virou e caminhou em direção ao Fosso dos Dragões. Sem prestar mais atenção à equipe de expedição, e sem oferecer nenhuma orientação sobre como eles poderiam entrar na Fortaleza Vermelha. Os membros da expedição o observaram partir sem chamá-lo de volta. Logo depois, viram o poderoso fogo de cobre alçar voo, voando em direção ao norte. O que fazemos agora? Alguém finalmente perguntou, observando o dragão desaparecer na distância. O líder da expedição pensou por um momento antes de responder. Deixaremos algumas pessoas aqui para montar acampamento e vasculhar a cidade em busca de algo interessante. O restante virá comigo de volta ao acampamento fora das muralhas. Precisamos encontrar algumas árvores altas para fazer escadas de madeira. Assim que as escadas estiverem prontas, retornaremos e veremos se conseguimos escalar as muralhas para entrar na Fortaleza Vermelha. Alguém suspirou melancolicamente. Se ao menos pudéssemos voar como o príncipe Raymond.
Todos concordaram com a cabeça e rapidamente partiram para suas respectivas tarefas. O acampamento dentro da cidade foi rapidamente estabelecido. Graças aos muitos prédios altos, embora seus andares inferiores estivessem soterrados pela neve e pelo gelo, os andares superiores permaneceram intactos e utilizáveis. Ao cair da noite, os membros que haviam permanecido no acampamento externo também se mudaram para a cidade, trazendo as escadas consigo. Eles decidiram retirá-las após entrarem, pois descobriram que a matilha de lobos gigantes, que havia sido atraída para longe, havia reaparecido. Capítulo 418. Epílogo Parte 4. Raymond Tarrant, embora parecesse voar para o norte no topo de Copperfield, na verdade circulou para longe de Porto Real antes de virar para o sul, em direção a Summeral. Ele precisava visitar o castelo de Summeral, talvez houvesse algumas relíquias do Imperador Divino escondidas lá. O verdadeiro motivo pelo qual ele se arriscara a vir ao velho continente era em busca das relíquias do Imperador Divino. Com isso, esperava aumentar seu prestígio e pressionar seu pai a mudar o herdeiro designado para o trono. Raymond sempre acreditou que ele, e não seu irmão mais velho, Rhaegar Tarrant, era o verdadeiro digno de herdar o Império Tarrant. Ele foi o único membro da realeza a ter completado todas as provas do Imperador Divino desde sua criação. Outros membros da família real só conseguiram completar uma dúzia, no máximo. Além disso, ele era o único entre eles que dominava a técnica da espada larga do Cavaleiro Banido e a técnica da lança do Matador de Dragões. Mais importante ainda, ele havia sido reconhecido por Copperfield, tornando-se seu senhor dragão. Por mais de 3 séculos, ninguém havia conseguido conquistar a lealdade de um dos dragões do Imperador Divino. Embora Copperfield não fosse tecnicamente um dos dragões pessoais do Imperador Divino, era um descendente direto, e essa conexão ainda contava para alguma coisa. Mesmo com todas essas conquistas, ele ainda não conseguiu conquistar o favor do pai. Nenhum membro da família real estava disposto a apoiá-lo. Assim, Raymond precisava encontrar outro caminho para reivindicar o trono. Ao vasculhar os registros da Biblioteca Real, ele se deparou com um detalhe intrigante, mais precisamente um regulamento. Este regulamento, estabelecido pela rainha dragão Daenerys Targaryen antes de sua morte e formalmente reconhecido pelo Imperador Divino, havia sido incorporado à Lei de Sucessão Real. A Lei de Sucessão Real havia sido estabelecida no início da fundação do Império pelo Regaluz e pela Imperatriz para evitar o caos que outrora assolou a dinastia Targaryen no Velho Continente, como a Dança dos Dragões e a Rebelião Blackfyre. Enquanto a lei de sucessão fosse seguida, a sucessão imperial prosseguiria sem problemas. Nos últimos 300 anos, a linha de sucessão fora estritamente determinada por essa lei, embora houvesse interrupções ocasionais. Por exemplo, 30 anos antes, um ex-regaluz tentará alterar a lei para elevar seu filho mais novo, o favorito, à categoria de herdeiro. Isso levou a uma rebelião, ao massacre da família do filho mais novo, à deposição do príncipe herdeiro por apoiar a rebelião e, por fim, à ascensão inesperada do atual regaluz. O impacto daquela rebelião perdurava até hoje. Foi por causa dessa sombra que, apesar dos talentos notáveis de Raymond, e apesar de ser considerado o filho real mais próximo em potencial do imperador Deus Ligion Tarrant, ele ainda não conseguiu abalar a ordem de sucessão arraigada. Nem mesmo o septo da redenção, que tinha laços estreitos com ele, ousou apoiar sua reivindicação. No entanto, Raymond havia encontrado uma brecha, a cláusula de sucessão suprema da Rainha Dragão, também conhecida como Cláusula do Dragão. A cláusula era simples: quem controlasse a maioria dos dragões tinha o maior direito ao trono. Embora a cláusula sempre tenha sido listada no topo da lei de sucessão real e tratada como condição primária, com o tempo foi amplamente ignorada. Edições posteriores dos documentos oficiais chegaram a omiti-la completamente, com a versão original sobrevivendo apenas na Biblioteca Real, na Cidadela, no Septo da Redenção e nos grandes templos de várias religiões. O motivo de sua negligência era simples: desde os tempos de Ligion Tarrant e Daenerys Targaryen, ninguém havia conseguido cumprir as condições da cláusula. Todos os membros da família real, e até mesmo os nobres de alta linhagem com sangue divino, só podiam domar um único dragão. Mesmo o uso do chifre do dragão não permitia controlar mais de um. Assim, para Raymond, a única maneira de superar seu irmão mais velho sem esperar sua morte era domar um segundo dragão. Para a maioria da realeza, domar um segundo dragão era um feito quase impossível. Mas Raymond, descendente direto das linhagens de Daenerys Targaryen e Ligion Tarrant, tinha uma chance muito maior. Daenerys havia se ligado a 3 dragões, assim como o próprio Imperador Deus. Seus descendentes tinham muito mais probabilidade de dominar múltiplos dragões do que qualquer outra linhagem. Antes de partir para o Velho Continente, Raymond já havia feito várias tentativas de domar outros dragões. Mas, para sua grande decepção, todas as tentativas terminaram em fracasso. Após ouvir sobre suas dificuldades, um amigo mestre na Cidadela analisou a situação e identificou a causa raiz. O mestre acreditava que o fracasso de Raymond não se devia a nenhuma falha pessoal, mas sim à escolha dos dragões errados. Os dragões atualmente no Monte dos Dragões eram todos descendentes dos 5 filhos do Imperador Deus e dos 8 dragões da Rainha Dragão. Em contraste, Fogo de Cobre, o dragão com o qual Raymond havia se unido com sucesso, era descendente de Neltarion, o dragão de lava, uma criatura alterada por forças misteriosas nas ruínas de Valíria. Fogo de Cobre era fundamentalmente diferente dos dragões do Monte dos Dragões. A julgar por detalhes como o covil de Copperfield estar localizado nos arredores de Dragonmountain,
Sua recusa em entrar no território de Dragomont e os conflitos frequentes que tinha com outros dragões. Parecia claro que os dragões do Imperador Deus poderiam ser fundamentalmente diferentes dos dragões comuns. Agora que Copperfield havia se tornado o dragão de Raymond, o próprio Raymond inevitavelmente absorvera parte de sua aura dracônica. Nessas circunstâncias, era absolutamente impossível para ele domar os dragões do Monte dos Dragões. Restava apenas um candidato em potencial, o dragão de lava Neltarion. Como montaria do Imperador Deus Legion Tarran, domar Neltarion completamente era quase impossível. Mas nada neste mundo era verdadeiramente absoluto. De acordo com registros históricos, o Imperador Deus havia montado Neltarion ao lado de outros mais de uma vez, indicando que o medo que Neltarion sentia pelo Imperador Deus havia anulado seu instinto natural de não permitir outros cavaleiros. O método para domá-lo era simples, usar roupas ou itens imbuídos da aura do Imperador Deus, tomando emprestado seu poder para suprimir a natureza de Neltarion e assim, domesticá-lo. No entanto, todos os artefatos deixados pelo Imperador Deus eram classificados como relíquias sagradas pelo Império. Quando o Imperador Deus partiu, levou consigo apenas a armadura e a espada larga do Cavaleiro Banido. Todo o resto, o cetro, a coroa, as armaduras cerimoniais, as runas de dragão criadas pessoalmente, foi confiado à família real, a vários templos, à cidadela e ao septo da redenção. Essas relíquias foram seladas, fortemente guardadas pelos Irmãos do Silêncio e apenas trazidas à tona durante cerimônias importantes. Mesmo sendo o segundo filho do Imperador Deus reinante, Raymond não tinha permissão de ver esses artefatos sagrados, muito menos de usá-los. Felizmente, um amigo dele na cidadela descobriu uma possível pista. Quando o Imperador Deus deixou o velho continente, ele havia deixado para trás um conjunto de armaduras e armas. Este conjunto, a famosa armadura do Leão Dourado, era bem conhecido. O Imperador Deus o usará certa vez em sua viagem pelo continente de Essos sob o pseudônimo de Orsten, o Matador de Dragões. A armadura era combinada com a renomada arte marcial real, a técnica da lança do Matador de Dragões. Foi essa pista que levou Raymond a correr o risco, cavalgar Copperfield através do Mar de Verão e se aventurar no território proibido da família real Tarran, Westeros. A razão pela qual Westeros era considerada uma zona proibida era inteiramente devido à lenda dos dragões de gelo. Após o fim da longa noite, a família real Tarran enviou exploradores para investigar Westeros, na esperança de reconquistar uma posição no velho continente. Naquela época, era extremamente difícil para pessoas comuns sequer se aproximarem de Westeros, muito menos explorá-la. Mas para a realeza tarraniana, equipada com dragões, tal tarefa era viável. Eles enviaram uma pequena equipe de 5 cavaleiros montados em 5 dragões. No final, apenas um retornou, trazendo notícias terríveis. O dragão de gelo, outrora morto pelo Imperador Deus Legion Tarran, reapareceu em Westeros e os atacou. Os outros 4, juntamente com seus dragões, foram mortos pelo dragão de gelo. Apenas um, graças à velocidade superior de seu dragão, conseguiu escapar. Inicialmente a família real estava cética. Afinal, era um fato incontestável que o Imperador Deus havia matado o dragão de gelo. Não deveria haver mais dragões de gelo em Westeros. Então, eles enviaram secretamente mais 2 equipes de investigação para as profundezas do continente. Os resultados confirmaram o relato do sobrevivente. Logo após entrarem em Westeros, os descendentes reais e seus dragões foram atacados por dragões de gelo. Embora tivessem se preparado com antecedência, escapando por pouco com vida, descobriram algo crucial. Equipes de expedição comuns não atraíam a atenção dos dragões de gelo. Somente o aparecimento simultâneo de sangue real e dragões provocaria uma reação. Assim, Westeros tornou-se uma zona proibida para a família real Tarran. Mesmo um século depois, após o longo inverno ter recuado e o clima ter voltado a esquentar, nenhum membro da realeza ou dragão foi enviado ao continente quando o Império retomou a organização de expedições. Como membro importante da família real, Raymond naturalmente sabia por que Westeros era inacessível, mas ele não tinha medo disso. Pelo contrário, estava entusiasmado. Ele acreditava que com fogo de cobre e sua própria força, poderia replicar o feito de seu ancestral, matar um dragão de gelo e alcançar uma glória incomparável. A confiança de Raymond estava enraizada principalmente na linhagem de Copperfield. Como descendente de Neltarion, Copperfield possuía um corpo e fogo de dragão muito superiores aos de outros dragões. No passado, Copperfield havia matado outros 3 dragões, razão pela qual foi mantido isolado dos dragões do Monte dos Dragões. Raymond acreditava firmemente que mesmo contra um dragão de gelo, Copperfield teria força para lutar e vencer. Assim, desde que chegara a Westeros, ele aguardava ansiosamente o aparecimento de um dragão de gelo. No entanto, dias se passaram e nenhum dragão de gelo apareceu. Gradualmente, ele começou a se perguntar se as lendas eram mesmo verdadeiras. Enquanto esperava os dragões de gelo aparecerem, Raymond chegou ao primeiro destino de sua jornada, a Fortaleza Vermelha em Porto Real. Ele escolhera Porto Real em vez de Salão Estival como ponto de partida porque nos últimos anos antes de deixar Westeros, o Imperador Deus Legion Tarran permanecerá em Porto Real, supervisionando os esforços de migração. Foi somente da Fortaleza Vermelha que ele finalmente partiu de navio, sem nunca retornar a Salão Estival.
Assim, Raymond concluiu que era altamente provável que a armadura do Leão Dourado e a lança do Matador de Dragões tivessem sido deixadas na Fortaleza Vermelha. Infelizmente, ele estava errado. Vasculhou todos os edifícios expostos acima do gelo na Fortaleza Vermelha, mas não encontrou nem a armadura nem a lança. A princípio, ele pretendia continuar a busca, talvez rompendo as camadas de gelo que cobriam as estruturas soterradas. No entanto, para sua surpresa, a expedição real chegou a Porto Real muito antes do esperado, e entre eles estava um rosto familiar, John Stark. Outros poderiam acreditar que John Stark não passava de um descendente de uma casa nobre decadente, mas Raymond sabia a verdade. John era um dos homens da armadura de sangue da família real. Se Raymond fizesse qualquer movimento suspeito ali, John certamente o reportaria ao Império imediatamente, e era apenas uma questão de tempo até que o Império enviasse forças para detê-lo. Assim, ele decidiu deixar Porto Real imediatamente e rumar primeiro para Salão Estival. Ele retornaria depois de algum tempo e talvez, até lá, a expedição real já tivesse encontrado a armadura do Leão Dourado e a lança do Matador de Dragões. Se isso acontecesse, ele simplesmente os tomaria de volta à força. Com Copperfield voando a toda velocidade, Raymond logo chegou à cidade da redenção de Summeral e pôs os olhos no lendário castelo de Summeral. Embora Raymond pessoalmente achasse o castelo um tanto feio e sem graça, não pôde negar a onda de emoção que sentiu ao vê-lo. Afinal, aquele era o berço do Império Tarran. Circulando acima do castelo, Raymond procurou um local de pouso adequado. Enquanto circulava, ele avistou o acampamento temporário deixado para trás pela expedição anterior. A última expedição real desembarcou em Porto dos Milagres e percorreu o caminho dos ossos para chegar à cidade da redenção de Summeral. No entanto, eles não subiram ao castelo de Summeral. O elevador que levava ao topo estava quebrado há muito tempo e com os penhascos íngremes envoltos em gelo espesso, era quase impossível para pessoas comuns subirem. No fim das contas, a expedição explorou apenas o septo da redenção por um tempo, deixou um acampamento temporário e partiu. Como resultado, o castelo de Summeral permaneceu praticamente inalterado por 3 séculos. Apesar de suportar 300 anos de clima rigoroso e congelante, as estruturas principais apresentavam danos notavelmente baixos. Isso não se devia apenas à qualidade da pedra usada em sua construção, mas principalmente ao fato de o castelo estar imbuído de runas poderosas. Essas runas ainda funcionavam. Raymond podia sentir a força ressonante da magia rúnica através da runa do dragão da tempestade gravada em seu interior. Plataforma do Ninho do Dragão, pouse na plataforma do Ninho do Dragão, murmurou Raymond, avistando rapidamente o local ideal para Copperfield descer. A plataforma, supostamente onde o dragão sagrado Deltus nasceu, era grande o suficiente para acomodar um dragão gigante. Com batidas fortes e rápidas de suas asas, Copperfield enviou rajadas poderosas que varreram o castelo, limpando as camadas de neve e revelando a fina camada de gelo abaixo. Quando Copperfield pousou na plataforma, não houve grande perturbação, exceto por algumas pedras soltas caindo da borda no abismo abaixo. Raymond acalmou seu dragão, instruiu-o a esperar e então seguiu sozinho em direção ao salão do conselho do castelo. O que ele não percebeu, no entanto, foi que ao pousar, uma sombra passou rapidamente pelas profundezas do castelo. Capítulo 419, Epílogo Parte 5. Só isso? Tão fácil assim? Raymond esperava gastar muito tempo e esforço procurando a armadura do Leão Dourado e a lança do Matador de Dragões. Mas, para sua surpresa, no momento em que entrou no salão do conselho, viu-os meio enterrados no gelo e na neve, mas brilhando inconfundivelmente bem no centro da sala. Ele imaginara que estariam escondidos em algum lugar secreto, exigindo uma busca longa e árdua. Nunca imaginara que seriam tão fáceis de encontrar. Será que é falso? Murmurou Raymond, desconfiado. Hesitou por um instante e então se aproximou. Tirou um objeto semelhante a um cristal do cinto e o colocou sobre a armadura. Instantaneamente o cristal se iluminou com um brilho branco ofuscante, brilhante e intenso. Real. Ao ver a reação do cristal, Raymond não pôde deixar de se maravilhar. De acordo com os registros, embora a armadura do Leão Dourado e a lança do Matador de Dragões não tenham sido forjadas em aço valeriano como o conjunto e a espada larga do Cavaleiro Banido, os metais usados ainda eram de origem mágica, metais mágicos excepcionalmente puros, inigualáveis até mesmo em eras posteriores de artesanato. Não que os metalúrgicos posteriores fossem incapazes de refinar metais mágicos de alta pureza. Na verdade, tal pureza era desnecessária para usuários comuns, e metais excessivamente puros frequentemente causavam efeitos colaterais imprevisíveis. Somente o imperador Deus Legion Tarran poderia manejar tais materiais com segurança. O cristal na mão de Raymond era um dispositivo de teste usado pelos alquimistas da Caverna Negra para medir a pureza de metais mágicos. Qualquer metal mágico desencadearia uma reação luminosa, com a intensidade do brilho correspondendo à pureza do metal. A intensidade demonstrada naquele momento confirmava claramente a qualidade extraordinária da armadura e da lança à sua frente. Satisfeito por ter de fato encontrado o conjunto do leão de ouro que pertencera ao imperador Deus, Raymond avidamente começou a libertá-lo. Tirou um cinzel de gelo e uma escova do cinto, preparando-se para limpar o gelo e a neve acumulados na metade inferior da armadura. Mas antes que pudesse começar, ouviu passos triturando a neve atrás de si. Seu corpo inteiro congelou.
Uma onda arrepiante de perigo primitivo o atingiu, arrepiando os pelos da nuca. Ele não ousou se mexer. Todos os seus instintos lhe diziam que a menor ação errada desencadearia um ataque letal de qualquer coisa que estivesse à espreita atrás dele. Essa intensa sensação de perigo desencadeou o treinamento que lhe foi incutido durante o julgamento do Imperador Divino. Sua mente se livrou de todo medo e emoção, bloqueando-se em um estado de clareza absoluta. Naquele breve momento ele elaborou um plano. Antes que o atacante invisível pudesse se mover, Raymond apertou o cinzel e o pincel com mais força, arremessando-os para trás com toda a sua força. Simultaneamente executou um giro rápido, posicionando-se atrás da armadura do leão dourado para usá-la como escudo contra a primeira onda de ataque. Com um movimento suave sacou a espada larga do cavaleiro banido da cintura, assumindo naturalmente sua mais forte postura ofensiva e defensiva. No entanto, para seu espanto, nenhum ataque ocorreu. Ele não viu nenhum inimigo. Era como se a ameaça não passasse de uma ilusão da sua mente. Será que foi só a minha imaginação? Pensou Raymond, começando a relaxar um pouco. Deixou o olhar percorrer o chão coberto de neve, e então congelou novamente os músculos tensos. Não foi um erro. Seu coração disparou ao avistar algo que não estava ali antes. Várias pegadas enormes na neve por onde ele havia acabado de passar. Eram pegadas de animais enormes e alienígenas, confirmando que algum tipo de criatura o estava perseguindo. Assim que Raymond se concentrou procurando a fonte do perigo, sentiu de repente uma lufada de ar quente no lado direito do rosto. Ela percorreu sua bochecha, quente e fétida, trazendo consigo o cheiro inconfundível de sangue e carne crua. Quando foi que ele ficou para trás? A pergunta passou pela mente de Raymond e naquele momento, seu corpo ficou completamente rígido. Ele podia sentir claramente, o que quer que estivesse atrás dele estava extremamente perto. Tão perto que o hálito quente de suas narinas roçava sua nuca a cada expiração. Acabou. Naquele instante, Raymond não conseguia pensar em nenhuma maneira de se salvar. Embora tivesse a runa do dragão da tempestade, levaria muito tempo para invocar seu poder, e o perigo atrás dele não lhe daria tanto tempo. No momento em que o desespero ameaçava dominá-lo, o som de passos esmagadores na neve ecoou novamente, e o hálito quente em seu pescoço começou a desaparecer. A presença atrás dele parecia estar se afastando. A intensa curiosidade em seu coração o levou a se virar e olhar por cima do ombro, e no momento em que o fez, viu a presença misteriosa que lhe trouxera tamanho perigo mortal sair do seu lado e encará-lo. Besta sagrada dos 7 deuses, Glória. O nome surgiu instantaneamente na mente de Raymond e escapou de seus lábios. Era sabido que entre as bestas divinas domesticadas pelo imperador deus Ligion Tarran, os 3 grandes dragões eram os mais famosos, como Canibal, a ira do mar, o dragão de lava Neltarion da 7ª camada do inferno, e o dragão sagrado Deltos. Mas além desses dragões, a besta sagrada dos 7 deuses, Glória, também fora uma das companheiras mais renomadas de Ligion. Estátuas do imperador deus no templo da magia, no templo das tempestades, no templo dos desastres naturais e no septo dos 7 incluíam a figura de Glória. Para destacar sua aparência distinta, quase todas as esculturas de Glória eram esculpidas em mármore preto e branco. Foi por isso que Raymond reconheceu instantaneamente o enorme gato das sombras à sua frente como a glória da besta sagrada. Sua pelagem era preta e branca, algo que nenhum outro gato das sombras possuía. Além da pelagem única, seu tamanho era outro sinal. Glória era muito maior do que um gato das sombras comum. Mesmo de 4, sua altura dos ombros era muito maior que a de Raymond, e ele precisava abaixar a cabeça para encará-lo na altura dos olhos. Ao som da voz de Raymond, o gato das sombras parou por um instante. Um lampejo humanoide de nostalgia passou por seus olhos antes de sair de trás de Raymond e se agachar diante da armadura do leão dourado e da lança matadora de dragões. Raymond percebeu que o motivo pelo qual Glory não o atacara antes era inteiramente por causa da armadura de cavaleiro banido e da grande espada que ele usava. Ele imediatamente removeu o capacete, revelando o rosto, curvou-se respeitosamente diante da fera e se apresentou. Senhor Glória, disse ele, eu sou Augustus Tarran VII, filho do Regaluz e descendente do divino imperador Ligion Tarran I. Ao se apresentar, Raymond não pôde deixar de olhar para Glory e compará-la ao seu próprio Copperfire. Embora Copperfire fosse um dragão gigante e muito maior, Raymond não conseguia se livrar da sensação de que se os dois lutassem, Glory provavelmente sairia vitoriosa. Naquela época, o imperador divino Ligion Tarran enviou Glory e a criança da floresta para o continente de Sotorius, mas Glory, incapaz de suportar o ambiente hostil de lá, retornou para Westeros, onde viveu desde então. Há muito tempo, as pessoas presumiam que Glory estava morta. Afinal, a maior expectativa de vida registrada de um gato das sombras era de pouco mais de 30 anos, e mesmo sendo uma fera sagrada, acreditava-se que Glory não conseguiria viver além desse limite. E no entanto, todos estavam errados. 300 anos depois, Glory não apenas estava viva, mas também próspera. Rezava a lenda que Glory possuía o poder regenerativo concedido pelos 7 deuses, e agora parecia que a lenda podia ser verdadeira? Talvez fosse esse mesmo poder que lhe dera uma longevidade comparável à de um dragão. Diante da apresentação de Raymond, Glory não demonstrou reação. Simplesmente agachou-se diante da armadura do leão dourado, como se estivesse realizando algum ritual solene. Depois de um longo tempo, levantou-se novamente e começou a sair do salão. Senhor Glória, Raymond não pôde deixar de gritar.
Espero que me permita pegar de volta este conjunto de armadura de leão dourado e lança matadora de dragões que pertenceram a sua majestade, o divino imperador Legion I. Antes que pudesse terminar, Glory desapareceu instantaneamente de sua vista. Quando a avistou novamente, Glory já estava ao seu lado, com as mandíbulas abertas em direção ao seu pescoço, como se o desafiasse a dizer mais uma palavra para que ela pudesse quebrar seu pescoço. Raymond congelou de terror, gotas de suor se formando em sua testa. Mas mais uma vez, Glory não mordeu. Afastou a boca do seu pescoço, passou por ele e lançou-lhe um olhar de desdém declarado. Naquele momento, Raymond não pôde deixar de sentir uma onda de raiva. Nunca imaginara que um dia seria desprezado por uma mera fera. Mesmo uma que ostentasse o título de fera sagrada e carregasse as bênçãos dos 7 deuses. Afinal, desde seu nascimento, Raymond fora aclamado como descendente real mais próximo do divino imperador Legion I. Ele fizera disso seu lema, e as habilidades que ele demonstrou ao longo de sua vida nunca ficaram aquém desse título. A princípio, depois de domar Copperfield, Raymond chegou a pensar que se tivesse nascido 300 anos antes, poderia ter se tornado uma figura lendária como o imperador Deus Legion e fundado sua própria dinastia. No entanto, a aparição de Glory destruiu todo o seu orgulho. Ele percebeu que as habilidades das quais tanto se orgulhava eram completamente frágeis diante de Glory. Glory poderia tê-lo matado facilmente, e mesmo com um dragão gigante ao seu lado, ele não representava nenhuma ameaça. Era preciso entender, Glory era considerada apenas uma companheira, um animal de estimação do imperador divino Legion I. No entanto, ele que se considerava comparável ao imperador divino, não conseguia superar nem mesmo um animal de estimação. Essa percepção foi um duro golpe para sua confiança, deixando-o imóvel por um longo tempo nos corredores frios e de gelar os ossos do castelo de Summeral. Só quando ouviu uma série de rugidos de Copperfield ele saiu do seu transe. Olhando para a armadura dourada do leão e a lança, decidiu não continuar cavando. Em vez disso, saiu do salão do conselho em direção à plataforma do ninho do dragão. Naquele momento, ele não pretendia mais desenterrar a armadura e a lança do leão dourado, nem vesti-las e personificar o imperador divino Legion e na tentativa de domar o dragão de lava. Sua vulnerabilidade anterior diante de Glória o fez perceber que não era tão forte quanto acreditava. Também o fez reconhecer que se perderá no coro de louvores, alegando rivalizar com o Imperador Divino enquanto precisava das relíquias do Imperador Divino apenas para domar um dragão. E, no entanto, ele não conseguia nem superar o animal de estimação do Imperador Divino. O último resquício de orgulho que lhe restava no coração não lhe permitia prosseguir como planejara. Decidiu retornar primeiro à capital e depois viajar para a Caverna Negra para passar pelo teste secreto. Somente após dominar o poder das 3 runas de dragão, ele confiaria em sua própria força para domar o dragão de lava Neltarion e recuperar a dignidade que Glória acabará de arrancar. Montando Copperfield novamente, Raymond recolocou o capacete. Foi então que ele notou Glória parada no topo da torre mais alta do castelo, olhando para o céu. A visão chamou a atenção de Raymond, e ele olhou na mesma direção. O que viu o deixou atordoado. Acima das nuvens, uma enorme sombra de dragão se erguia, maior do que qualquer outra que ele já vira. O corpo enorme facilmente lançava uma sombra sobre toda a cidade da Redenção. E com sua aparição, uma nevasca feroz varreu o céu, enchendo o mundo com redemoinhos de neve e gelo. Droga! Dragão de gelo! É um dragão de gelo! Sentindo a ameaça imediata, Raymond reagiu imediatamente, ordenando que Copperfield subisse e fugisse a toda velocidade. Na verdade, Copperfield não precisava do comando. Já havia pressentido o perigo. Abrindo bem as asas, saltou da plataforma do ninho do dragão, planando brevemente antes de bater as asas com força e disparar para a frente, planando baixo sobre a cidade da Redenção. Enquanto voava, ele se baseava em sua herança de dragão de lava, as veias de suas asas pulsavam com luz e calor derretidos. Esse calor vibrava para fora a cada batida de asa, criando um impulso que acelerava ainda mais seu voo. Num piscar de olhos, Copperfield passou pela cidade da Redenção e entrou nas acidentadas Montanhas Vermelhas, correndo em direção a Miracle Harbor. Enquanto isso, a enorme sombra acima das nuvens começou a descer, revelando sua verdadeira forma. Exatamente como Raymond temia, era de fato um dragão de gelo, e era ainda maior que o dragão de gelo que havia sido criado pela Rainha dos Caminhantes Brancos. Apesar do seu tamanho colossal, sua velocidade era assustadora. A cada batida de asas, a nevasca o envolvia, impulsionando seu corpo enorme para frente a uma velocidade espantosa. Em pouco tempo, o dragão de gelo estava diretamente acima de sua cabeça. Sua enorme cabeça abaixou e suas mandíbulas escancaradas se abriram, investindo direto contra Copperfield. Capítulo 420. Epílogo final. Acabou. Ao ver a boca enorme do dragão avançando em sua direção, Raymond tentou controlar Copperfield para escapar. No entanto, logo sentiu uma força invisível o envolver, uma restrição que o prendeu, assim como Copperfield no lugar. Por mais que lutassem, não conseguiam se libertar e só podiam assistir impotentes, enquanto o dragão gigante se preparava para engoli-los por inteiro. Quando as mandíbulas do dragão de gelo estavam prestes a se fechar ao redor deles, ele parou de repente, levantando a cabeça para olhar para o céu. Raymond, que escapara por pouco da morte, também olhou para cima, e para seu choque, a nevasca havia cessado. O céu estava agora coberto por nuvens escuras, e relâmpagos piscavam entre elas, tecendo uma rede que parecia capaz de capturar até mesmo o colossal dragão de gelo.
Sentindo a ameaça, o dragão de gelo abandonou sua presa, batendo suas enormes asas e subindo rapidamente, tentando atravessar as nuvens e escapar de seu alcance. No entanto, por mais rápido que subisse, não conseguia escapar dos raios. Num instante, incontáveis raios convergiram em um único e enorme pilar de raios, espesso como uma cachoeira, e atingiram a cabeça do dragão de gelo. O raio perfurou seu corpo, despedaçando, e lançou os restos quebrados contra uma montanha abaixo, abrindo uma enorme cratera no terreno rochoso. A energia residual não se dissipou. Em vez disso, irradiou em todas as direções, rachando a terra com rachaduras lancinantes, derrubando árvores e deixando cicatrizes profundas e feias no solo. A aura congelada, entrelaçada com os raios, rapidamente cobriu a área, extinguindo os incêndios e cobrindo a terra com uma espessa camada de gelo, fundindo-a à paisagem já gélida. Raymond, embora seguro por enquanto, não fugiu. Em vez disso, guiou Copperfield, igualmente aterrorizado, em círculos lentos acima, observando a devastação lá embaixo. Não demorou muito para que ele visse uma figura parada no centro da cratera, com outra figura deitada imóvel a seus pés. Embora Raymond não tenha reconhecido o homem deitado, notou imediatamente a armadura que ele usava, uma combinação exata com a sua armadura de cavaleiro banido. Somando-se a tudo que acabará de testemunhar, combinando perfeitamente com as antigas lendas, Raymond tinha quase certeza. O homem parado no fosso era ninguém menos que Sua Majestade, o divino imperador Ligion Tarran I. A constatação encheu Raymond de uma excitação avassaladora. Ele incitou Copperfield a descer, pousando ao lado da enorme cratera. Saltando, correu para o lado do homem parado ali, ansioso para falar, apenas para ser interrompido por um simples gesto. O homem fez sinal para que ele ficasse em silêncio, depois se virou para a figura caída e falou: "Você ainda não desistiu, Lord Vilas? O que foi desta vez? 37 tentativas ou 38? 37, disse a figura no chão, com o corpo meio destruído e a outra metade carbonizada pelo raio. É mesmo? 37. O homem de pé suspirou e disse: "Você já deveria saber, eu nunca permitirei que você vá para o sul, e você deve perceber que seu tempo está quase acabando. O longo inverno terminará em breve. Se você não voltar a dormir na terra do inverno eterno, desaparecerá deste mundo para sempre, incapaz de retornar." "Eu sei", respondeu o homem caído, com a voz calma, "mas ainda quero tentar. Recuso-me a me tornar a próxima rainha caminhante branca." O homem em pé ficou em silêncio por um momento, depois suspirou novamente. Sem mais palavras, sacou a espada larga do cavaleiro banido e a cravou no peito do outro homem. O poder da lâmina forjada em runas, instantaneamente estilhaçou o corpo do homem caído em incontáveis cristais de gelo brilhantes que se espalharam pela cratera. Depois de guardar a espada larga na bainha, o homem se virou para Raymond, examinando-o e sua armadura com um olhar crítico. Com evidente desdém disse: "Uma imitação de má qualidade. Você nem usou metal estelar de verdade. E as gravuras estão todas erradas, cheias de enfeites inventados. Deixe-me adivinhar, você se baseou nas estátuas das igrejas?" Raymond corou de vergonha. Como o homem havia adivinhado, sua armadura havia sido de fato criada a partir da cópia das estátuas encontradas em vários templos. Como cada igreja retratava o imperador divino de forma um pouco diferente, ele havia juntado pedaços, preenchendo lacunas e inventando detalhes onde necessário. "Parece que você é um dos meus descendentes." O homem tirou o capacete, revelando um rosto idêntico às estátuas e retratos do imperador divino. Embora Raymond já tivesse adivinhado a identidade do homem, agora que estava cara a cara com o lendário ancestral, o deus que um dia andou sobre a terra, seu coração ainda pulsava de uma excitação avassaladora. Sua respiração acelerava incontrolavelmente e sua cabeça girava levemente. "Calma, calma." Ouvindo a respiração ofegante dentro do capacete, Ligion falou: "Acho melhor você tirar o capacete e respirar um pouco de ar fresco. Vai ajudar." Seguindo a sugestão de Ligion, Raymond imediatamente tirou o capacete e respirou fundo para se acalmar. Ao ver o rosto descoberto de Raymond, Ligion parou por um instante. Pela cor dos cabelos e dos olhos de Raymond, ficava claro que ele vinha da linhagem de Daenerys. Os traços valerianos eram simplesmente distintos demais. "De quem você é descendente?" perguntou Ligion. Raymond acalmou as emoções e respondeu com sinceridade: "Meu ancestral foi Aegon Tarran. Contando a partir de você, sou a 27ª geração. Meu pai é Augusto VII, e o atual Regaluz, Rhaegar III, é meu irmão mais velho. O descendente do pequeno Aegon se tornou o herdeiro do trono? Parece que grandes mudanças aconteceram na família real Tarran." Ligion arqueou uma sobrancelha, recordando a imagem de Aegon Tarran, o segundo filho de Daenerys, de suas memórias. Quando Ligion deixou o império, Aegon era apenas um garoto de 17 anos aproveitando seus estudos na cidadela. Naquela época, a linhagem de Nymeria era próspera Augusto, e os outros já tinham vários descendentes, enquanto a linhagem de Daenerys era tênue, com apenas 2 filhos, Rhaegar Tarran e Aegon Tarran. Aegon fora concebido quando Daenerys tinha 40 anos, o que o tornava da mesma idade do filho mais novo de César. Quando Ligion partiu, Rhaegar tinha acabado de dar à luz seu primeiro filho. Parecia que a linhagem de Daenerys sempre teve dificuldades com a fertilidade. Ele nunca imaginou que os descendentes de Daenerys um dia ocupariam o trono imperial. Sem uma grande reviravolta, tal anomalia jamais teria acontecido. Raymond explicou: há 74 anos, uma grande peste se abateu sobre o império.
Régio César III morreu de doença sem deixar testamento. O restante da família real também adoeceu gravemente, exceto meu ancestral Sua Majestade Aegon I. Assim o parlamento, o pequeno conselho, as igrejas, a Caverna Negra e a Cidadela apoiaram sua ascensão ao trono. Mesmo depois que a peste diminuiu e outros membros da realeza se recuperaram, nenhum deles tentou recuperar a coroa. 74 anos atrás. O rosto de Ligion ficou pensativo. Depois de um momento ele perguntou, em que mês? Quando a peste atacou? O mês da névoa, respondeu Raymond. Uma expressão de compreensão cruzou o rosto de Ligion. Com um sorriso um tanto constrangedor, ele disse, isso pode ter algo a ver comigo. Felizmente foi apenas uma praga e não causou nada pior. O rosto de Raymond demonstrava curiosidade, mas Ligion claramente não tinha intenção de dar mais explicações e simplesmente deixou o assunto de lado. Deve ser Copperfield, certo? Ligion caminhou até a beira do poço e se aproximou do dragão gigante. Copperfield, aparentemente reconhecendo-o, imediatamente abaixou sua enorme cabeça, esfregando-se carinhosamente em Ligion e convidando-o a um carinho suave. Os olhos de Raymond se arregalaram. Embora tivesse domado Copperfield e se tornado seu cavaleiro, o dragão nunca demonstrara tamanha intimidade com ele. O vínculo entre eles era mais o de um comandante e um subordinado. Raymond dava ordens e Copperfield obedecia. Só agora ele se lembrava. Copperfield havia sido criado por Ligion. Seu comportamento afetuoso fazia todo sentido. Ligion se virou para olhar para Raymond e disse, você conseguiu se tornar o mestre de Copperfield, usar a armadura do Cavaleiro Banido, empunhar a espada larga do Cavaleiro Banido e carrega a aura das runas do dragão. Parece que você completou o teste do Imperador Divino? Raymond endireitou as costas orgulhosamente e respondeu, Majestade, sou o único descendente real que já passou pelos testes do seu Imperador Divino. Também aceitei a runa do Dragão da Tempestade. Meu nome agora tem Tempestade como nome do meio. Muito bom, muito impressionante. Ligion sorriu para ele e acrescentou, e então você se tornou arrogante o suficiente para ignorar completamente o fato de que dragões atrairiam dragões de gelo, ousando se aventurar sozinho em Westeros? Raymond percebeu a clara desaprovação no tom de Ligion. Embora quisesse desesperadamente se defender, não conseguia encontrar as palavras e só conseguia abaixar a cabeça, envergonhado. Ligion recuou e ordenou a Raymond, monte seu dragão e saia daqui imediatamente. Não retorne a Westeros até que o longo inverno tenha terminado completamente. Raymond não discutiu. Assentiu obedientemente, indicando que sairia imediatamente. Mesmo assim hesitou e perguntou timidamente, Majestade, poderia me conceder um símbolo? Algo para provar que o encontrei aqui. Guarde seus pensamentos intrigantes, disse Ligion, como se enxergasse através dele. Guarde os acontecimentos de hoje em seu coração. Nem uma única palavra sobre isso sairá dos seus lábios. Entendido? O rosto de Raymond demonstrava um traço de má vontade, mas ele não ousou desafiar Ligion. Só pôde abaixar a cabeça e responder, sim, obedecerei à ordem de Vossa Majestade. Quase no momento em que Raymond terminou de falar, as nuvens escuras no céu desapareceram sem deixar vestígios. Então, um dragão de 4 asas surgiu acima, e uma pressão avassaladora e invisível cobriu a terra. Sob essa força, Raymond foi forçado a se ajoelhar, pressionando a testa contra a terra fria. Até Copperfield, o orgulhoso dragão, achatou o corpo no chão, com as asas abertas e a cabeça baixada em completa submissão. Dragão sagrado Deltos. Naquele momento, Raymond finalmente entendeu por que em todas as antigas lendas, Deltos era chamado de Rei dos Dragões, o Deus Dragão. Parecia realmente divino, só um deus poderia irradiar um poder tão inspirador. Ligion não ordenou que Deltos pousasse. Em vez disso, ele se elevou no ar, saltando levemente nas costas de Deltos. Sem lançar mais um olhar ao seu descendente, ordenou que o dragão voasse para o norte, em direção aos restos da muralha. Quando Ligion sentiu pela primeira vez os dragões de gelo indo para o sul, ele já esperava encontrar um de seus descendentes. Afinal, somente a presença de um dragão gigante poderia atrair um dragão de gelo do extremo norte. Devorar um dragão ajudaria muito Vilas a suprimir a corrupção do Deus Frio e a fortalecer o poder do Deus maligno estrangeiro dentro dele, auxiliando em sua transformação. No entanto, Vilas, preso à influência do Deus Frio, não conseguiu cruzar o mar até Sotoros. Só lhe restava ficar à espreita, na esperança de que um dragão eventualmente chegasse a Westeros, e quando chegasse ele atacaria. Quando o próprio Ligion chegou a Westeros, ele foi caçado por dragões de gelo. Sua aparição o chocou, pois em suas memórias, a rainha dos caminhantes brancos havia perecido há muito tempo, e criaturas como dragões de gelo, nascidas da magia do Deus Frio, não deveriam mais existir. Por muito tempo, Ligion buscou uma explicação, mas não encontrou nada até o fim da longa noite, quando a família real Tarran organizou uma expedição montada em dragões para explorar Westeros. Então, os dragões de gelo reapareceram, e Ligion descobriu a verdade. O dragão de gelo era ninguém menos que Vilas Tyrell transformado. Há muito tempo, Vilas havia possuído o Corvo de 3 olhos e viajado para a Terra do Inverno Eterno. Lá, ele fora ferido pela rainha dos caminhantes brancos, sua alma danificada e seu corpo paralisado. A partir daquele momento, o poder do Deus Frio começou a invadi-lo.
Somente a proteção da magia de Garth Mão Verde o impediu de ser imediatamente transformado em um caminhante branco. Mais tarde, quando nem mesmo o poder de Garth pôde mais protegê-lo, Vilas buscou refúgio na muralha, usando sua magia antiga para resistir à corrupção do Deus Frio. Durante esse tempo, Legion encontrou o corpo de Vilas enterrado em uma caverna gelada, mas àquela altura, a alma de Vilas já havia passado por uma transformação fundamental. Ele se tornará um receptáculo para duas forças imensas, a fonte de Blackstone e o Deus Frio. Ao fazer isso, Vilas embarcou em um caminho sem precedentes rumo à divindade. Legion não se importava muito se Vilas finalmente alcançaria a divindade. Tendo ele próprio completado o último passo, Legion via pouca vantagem em se tornar um deus. Mas se a ascensão de Vilas significasse sacrificar as vidas do mundo inteiro, então, não importa o que acontecesse, Legion não ficaria parado assistindo. Assim, ele passará todos esses anos buscando a verdadeira localização de Vilas. Só agora conseguirá marcar a alma de Vilas com uma marca rastreável. Agora tudo o que restava era viajar para o norte, chegar à Terra do Inverno Eterno e acabar com tudo. Com Deltos voando a toda velocidade, Legion levou apenas 2 horas para viajar de Sumeral até a muralha em ruínas, passar por seus restos destruídos, cruzar a Floresta Assombrada e continuar para o norte, até o coração congelado da Terra do Inverno Eterno. Fim da fanfic. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.